Olá, alunos do ensino médio! Sejam bem-vindos a mais uma temporada do nosso Conquistar, aqui do nosso Centro de Mídias de Educação do Estado do Amazonas. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante de língua portuguesa. Estarei com vocês nesta temporada, certo? Já aproveita e nos siga nas nossas redes sociais, @Centro de Mídias _AM, hashtag Projeto Conquistar SEDUC-AM. Interage com a gente por lá também, ok? Então, no nosso primeiro episódio, nós temos o desafio, ok? Desafio de língua portuguesa, especificamente aí gramática. Olha só, uma oração submissa. Temos, né? Tô afirmando aí para vocês que nós temos sim uma oração submissa e nós vamos ver aí que oração é essa no decorrer, né, desta temporada. Ok? Vamos então para o nosso detalhamento, né? Sintaxe, frase, oração e período. Precisamos ver detalhadamente cada uma delas, né? Cada um desses tópicos para a gente poder entender melhor essa oração submissa, ok? Vamos então ao nosso desafio 1. Vem comigo assistir 2 vídeos e daqui a pouquinho a gente comenta o nosso desafio. Fogo! Socorro! Vimos aí, né, 2 vídeos com 2 palavrinhas, fogo e socorro, né? O que será que a gente tem de desafio aí nessas 2 palavras? Olha só o nosso desafio. Nos termos fogo e socorro, que aparecem nos vídeos, né, que acabamos de ver, nós temos frases ou orações. Pensa comigo aí, nós temos frases ou orações. Será que a palavra sozinha, fogo, e a palavra sozinha, socorro, elas precisam aí de mais alguma coisa, né, para ter um significado, para ter um entendimento? Pensa comigo que daqui a pouquinho a gente volta para saber a resposta do nosso desafio. E aí, gente, conseguiram responder o nosso desafio, né? O nosso primeiro desafio? Olha só, por aqui esquentou tudo, hein? Aí com essas palavras fogo e socorro. Será que essas palavras sozinhas, elas têm algum significado? Elas precisam de algo a mais para que a gente entenda, né? O que elas querem transmitir, né? Quando a gente fala as palavras fogo e socorro separadamente? Vamos então à resposta do nosso desafio. Olha só. Nos termos apresentados, né, nós vimos aí, né, as palavras fogo e socorro, nós temos 2 frases. Lembram lá que o nosso desafio era para vocês me dizerem se nós estávamos diante de frases ou, né, orações. Olha só então aí, nos termos, né, apresentados, os 2 termos, lembrando fogo e socorro. Nós temos 2 frases, isso mesmo, nós estamos diante de 2 frases. Lembram lá que o desafio era para vocês me dizerem se nós estávamos diante de frases ou orações? Então, nós estamos diante de 2 frases, fogo e socorro, que são exemplos de frases porque possuem sentido completo. Olha só, então nós temos aí já, né, o entendimento de um primeiro conceito. É uma frase, ou são, né, frases aí, fogo e socorro, porque possuem sentido completo. As 2 não precisam de outro termo para serem interpretadas por inteiro. Ou seja, elas sozinhas elas têm um significado, né?
Elas não precisam de outro elemento aí para ter um entendimento. Por isso, nós chamamos de frase, certo? Vamos aí, então, ao nosso primeiro conceito, né? O conceito desta aula. Frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação. Elas podem ser classificadas em verbais ou nominais. Então, olha aí o nosso primeiro conceito. A frase ela vai ser um enunciado, né, que pode transmitir ou traduzir sentidos completos. Não precisa, então, de um complemento essa frase, ok? Ela, por si só, ela vai ter um sentido completo nesse contexto de comunicação. Vimos aí, então, fogo e socorro. À medida que eu grito, né, socorro, eu tenho aí o entendimento de que eu estou precisando de ajuda. Eu não preciso de nenhum elemento a mais para que tenha sentido, né? Mesma coisa quando eu grito fogo, fogo, né? A gente alarma logo, dizendo que tá pegando fogo. Esse é o entendimento que a gente tem também. Então, frase, né, ela tem aí esse sentido completo. E ela pode ser dividida, né, classificada em frases verbais e frases nominais, certo? E aí, professor, qual é a diferença, então? As frases verbais, né, o próprio título aí já diz, o próprio nome já diz, né? As frases verbais, elas são constituídas de um ou mais verbos. Então, a frase verbal, ela sempre vai ter um verbo, certo? E as frases nominais, quando não são constituídas de verbos. Ou seja, se as frases verbais elas têm verbos, as frases nominais elas não têm verbos, certo? Sendo assim, né, as frases nominais elas são formadas, em sua grande maioria, por nomes. Que nomes são esses, professor? São os nomes aí, que estão dentro da nossa morfologia. Substantivos, adjetivos e advérbios, certo? Então, olha só, vamos retomar os conceitos de frase. Frase, né, todo enunciado que tem sentido completo, ok? Eu não preciso, né, de nenhum elemento a mais para que eu tenha um entendimento, né, daquela palavra. Mais uma vez, vimos aí fogo e vimos a palavra socorro, ok? Dentro dessas frases, né, dentro das frases, nós temos a classificação delas. Elas podem ser verbais ou nominais. As verbais, elas têm um verbo, né? Elas vão apresentar aí um verbo, um ou mais verbos, ok? Nós teremos aí as frases verbais. Professor, mas a oração não tem frase, não tem verbo também? Calma, né? O nosso próximo desafio ele vai trazer um pouquinho aí também do que é essa oração. Por enquanto, vamos focar, né, nas nossas frases verbais, as que possuem verbos, ok? E as frases nominais, elas vão trazer aí o quê? Não tem verbo, né? Elas vão trazer apenas nomes, né? Que são os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Lembrando lá, o que é um substantivo? É a palavra que vai dar nome, né, aos seres de modo em geral. Então, tudo tem um nome. Mesa, cadeira, né, geladeira, escova, tem um nome. Essas palavras são chamadas de substantivo, certo? Os adjetivos são aquelas palavras que vão dar características a esses substantivos, né? Então, a menina é bonita. Bonita aí é uma qualidade, né, uma característica da menina. E nós temos também os advérbios, né? O que são os advérbios? São aquelas palavras que vão modificar, né, o sentido do verbo, né, do adjetivo ou do próprio advérbio, ok? Então, essas três classes de palavras, substantivos, adjetivos e advérbios, nós chamamos de nomes também que podem compor uma frase nominal, certo? Bom, então nós já vimos o nosso primeiro desafio aí, a diferença entre frases verbais e frases nominais. Agora nós vamos para o nosso segundo desafio. Olha só qual é o nosso desafio. Nesse desafio, olha aí, nós temos uma campanha publicitária, né? Na chamada desta campanha publicitária,
temos uma frase ou uma oração? Analisem com cuidado aí, né, cada detalhe desta campanha publicitária e daqui a pouquinho a gente volta para saber a resposta do desafio número 2. Já estamos de volta para a resposta do nosso segundo desafio. E aí, conseguiram pensar um pouquinho sobre essa resposta? Olha só, vocês têm aí uma campanha publicitária, né? E eu pedi a vocês que identificassem se nós estávamos falando de frases ou de orações. Vamos saber então a resposta do desafio número 2. Olha só. Nessa proposição, nessa proposta, né, que eu trago para vocês, que era justamente dessa campanha publicitária, diz o seguinte: o câncer não pode acabar com a coragem. Veja que nós destacamos aqui, né, 2 elementos. Pode acabar, ok? Então, a campanha publicitária, a gente fazendo essa leitura, né, nós temos ali uma mensagem que é passada, né? O câncer não pode acabar com a coragem, ou seja, o câncer ele não vai tirar de você a coragem. E ali a campanha ela está pedindo isso, né? Que você não perca a sua coragem, mesmo aí sendo acometido dessa enfermidade, né? Do câncer. Tem um sentido completo essa mensagem? O que vocês acham? Tem, né? Tem um sentido completo sim, professor. A gente consegue ter um retorno ali, né? Um entendimento completo do que a campanha quer passar e do que esta, né, frase ou esta oração quer passar para a gente, ok? Então, o câncer não pode acabar com a coragem. Temos a presença de uma oração e, ao mesmo tempo, uma frase verbal, certo? Então, a resposta é essa aí, né? Uma frase. Por isso que é um desafio. Vocês tinham que fazer essa análise aí, identificar se nós estávamos diante de oração e frase. Só que nós estamos diante de uma oração e uma frase verbal, certo? Por quê, professor? Porque estamos diante de um enunciado que é constituído de uma locução verbal, certo? E possui sentido completo. Então, ao mesmo tempo que eu estou diante de uma locução verbal, essa frase, né, essa oração, ela tem um sentido completo também. E por isso que nós estamos falando de oração e frase verbal, ok? Lembrando que a oração, ela sempre vai ter um verbo. Diferente lá da nossa frase nominal, que não tem verbo, tá? A oração, ela sempre vai ter um verbo, assim como a frase verbal também. Tá, professor, mas o senhor falou aí de uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Locução verbal é quando nós temos aí 2 verbos, né, ou mais verbos juntos, né, completando o sentido um do outro. Então, por que aqui eu tenho, né, em pode acabar é uma locução verbal? Porque eu tenho 2 verbos, né, poder e acabar, certo? Locução verbal ou verbo, eu estou diante de uma oração / frase verbal. Esta é a resposta do nosso segundo desafio, ok? Diante disso, nós vamos para mais um conceito, né, desse desafio. Vamos ver então aí o que nos espera. Olha só. Vejam só aí no nosso conceito 2 desse desafio número 2, né? Oração. Nós já falamos de frase lá no nosso primeiro desafio, né? O que é uma frase verbal, o que é uma frase nominal. E agora nós vamos ver o que é uma oração, certo? Então, olha só, como eu já adiantei lá na resposta do nosso desafio, a oração é um enunciado, né? Ou seja, uma palavra, né? ou que transmite alguma informação que se organiza em torno de um verbo. Olha só a palavra verbo destacada aqui novamente, né? De um verbo, ela vai se estruturar, se organizar em torno desse verbo ou de uma locução verbal, ok?
verbo ou locução verbal. Acabei de explicar para vocês também o que é uma locução verbal aí. Então, todas as vezes que vocês encontrarem, né, um enunciado, né, algo que esteja transmitindo ali uma mensagem, né, de forma escrita, né, ou falada, e possui um verbo, ela está organizada, está estruturada em torno de um verbo ou de mais verbos, né, ali fazendo a relação um com o outro, completando o sentido do outro verbo, que é uma locução verbal, nós estamos diante de uma oração, ok? Completando ainda, né, o conceito de oração, elas são formadas por sujeito e predicado. Eita, professor, que agora confundiu tudo. Calma. Nós vamos ver detalhadamente cada elemento desse. Até porque nós estamos no ensino médio, e no ensino médio a gente já tem que saber o que é uma oração, o que é um sujeito e um predicado. Ok? Então, elas são formadas por sujeito e predicado ou apenas pelo predicado, tá? Posso ter também aí uma oração formada somente pelo predicado. E aí nós temos o grande conflito, né? Professor, mas às vezes o predicado ele não tem sentido completo. Exatamente. Então, nem sempre uma oração, né, ela vai ser uma frase. Porque a frase ela tem que ter sentido completo, né? Ela não vai ser uma frase verbal. Mas a frase verbal ela pode sim ser uma oração, porque ela sempre vai ter ali a presença de um verbo, ok? Então, a gente tem na oração o sujeito e o predicado, né? Ou apenas o predicado, e podem ser classificadas como... Tá começando a ficar interessante aqui o nosso conceito, né? Como é que essas orações elas podem ser classificadas? Como absolutas, coordenadas ou subordinadas, ok? Olha a classificação aí das nossas orações. Orações absolutas, orações coordenadas ou subordinadas. São os três tipos aí de classificações das nossas orações. Como é que a gente vai, né, descobrir o que é cada uma delas? Vai depender do tipo de relação que elas estabelecem umas com as outras, né? Então, essas orações, elas vão estabelecer uma relação, certo? Entre elas, né? E aí, a partir disso, nós vamos saber se elas são absolutas, se elas são coordenadas ou se elas são subordinadas, certo? Então, aqui nós temos aí um conceito geral, né? Nosso conceito número 2, conceito geral do que é oração. Então, é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. São formadas por sujeito e predicado ou apenas pelo predicado e podem ser classificadas como absolutas, coordenadas, subordinadas, dependendo do tipo de relação que estabelecem umas com as outras, ok? Então, olha só como cada vez mais os nossos desafios, né? Eles estão se juntando, nos dando aí uma visão do que vem pela frente. Nós vimos o desafio 1, frases, né? Nós estamos falando de frases verbais e frases nominais. Frase é o que tem sentido completo, não preciso de outro elemento ali para completar esse sentido. Ela pode ter um verbo ou não, pode ser composta somente por nomes, né? Quando ela tem verbo, ela é uma frase verbal e quando ela tem nome, ela é uma frase nominal. Já pegando o gancho para o nosso desafio número 2, nós vamos ter então a oração, né? Que é um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Ok? A oração, ela sempre vai ter um verbo. Para eu saber quantas orações eu tenho num período, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, eu preciso saber quantos verbos eu tenho aí, né, nesse período. E dependendo da quantidade de verbos, é a quantidade de orações que eu vou ter também. Então, vimos frase, vimos orações, né? Já deu para diferenciar aí o que é cada uma delas. Lembrando que a oração, né? Ela sempre vai ter um verbo, mas nem sempre ela vai ter um sentido completo. E aí ela já não vai ser uma frase verbal. Mas a frase verbal, ela sempre vai ter, né, o verbo e vai ter sentido completo, tá bom? Então, vimos frases, vimos orações
E agora, no nosso próximo desafio, nosso desafio 3, nós vamos ver sobre período. Olha só. O nosso desafio número 3 vai trazer aí período simples e período composto. Vamos ficar atento. Olha só, a gente vai ver um vídeo agora. Daqui a pouquinho eu venho com o desafio. Olha só. Ai, eu não aguento mais essa vida de dona de casa. Quer saber? Eu vou descansar, aproveitar que não tem ninguém em casa e ficar no celular. Eita, professor, que agora vai complicar tudo. Vai nada, preste atenção. Olha só. O nosso desafio número 3 é o seguinte. Na fala da nossa personagem, aí, da nossa dona de casa, né? Nós estamos diante de um período simples ou um período composto. Atentem, né? Que são situações do nosso cotidiano, ele limpar a casa. A dona de casa está limpando. E aí eu quero que vocês atentem nisso também, né? O nosso dia a dia ele é cheio de língua portuguesa, né? Da nossa linguagem. Então a gente vai começar a observar isso mais de perto. Dentro desse desafio, nós temos então para vocês me dizerem se naquela fala nós estamos diante de um período simples ou de um período composto, certo? Tempinho para vocês, daqui a pouquinho a gente volta com a resposta do nosso desafio. Vamos então para a resposta do nosso desafio de número 3, né? Olha só aí, a resposta do nosso desafio então. Nós temos aí, né, pegamos ali, deslocamos a fala da nossa personagem, colocamos aqui para vocês verificarem melhor o que ela falou ali naquele momento de limpeza, né, de casa. Ai, eu não aguento mais esta vida de dona de casa. Certo? Temos aí, né, um enunciado com um sentido completo, que nós podemos chamar, né, aí na verdade, nós podemos chamar de um período, né, esse enunciado. E eu quero que vocês me digam aí se vocês fizeram essa análise, né, de verificar se nós tínhamos verbos, né, aí dentro da nossa, dessa nossa fala, da nossa personagem. Nesse primeiro momento aqui, nós temos o quê? Sim, nós temos um verbo que está em destaque para vocês. É o verbo, né, que está conjugado como aguento, né, do verbo aguentar, certo? Então, ai, eu não aguento mais esta vida de dona de casa. Nós temos apenas um verbo, é o verbo aguento, ok? E aí, continuando aqui, né, nós temos, quer saber? Eu vou descansar, aproveitar que não tem ninguém em casa e ficar no celular. Olha só quantos verbos e locução verbal nós temos aqui no nosso segundo, né, na nossa segunda fala. Ok? Então, quer saber? Locução verbal. Lembram lá o que é locução verbal? Um verbo completando o sentido do outro, né? Juntinhos aí. Outra locução verbal. Né? Vou descansar. Um verbo, né? O verbo vou aí completando o sentido de descansar e descansar também, né? Fazendo referência aí ao verbo que está conjugado da forma vou. Aproveitar, mais um verbo. Que não tem mais um verbo, ninguém em casa, e ficar no celular. Certo? Então, está dividido aqui, né, os nossos dois períodos, já dando um spoiler aí para vocês de qual é a resposta, né, do nosso desafio e o conceito que nós vamos trazer daqui a pouco, né, estão divididos. E nesse primeiro, aqui no nosso primeiro período, eu tenho apenas um verbo, certo? Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração. Uma oração, professor. Ok? Perfeito. Um verbo, uma oração.
Logo, nós estamos diante de um período simples, ok? Quando eu tenho apenas uma oração, eu tenho um período simples. Nosso segundo período aqui embaixo, né? Nosso segundo, nós temos mais verbos. Então, lembra quando a gente for fazer essa contagem, uma locução verbal também ela vai contar por um, né? Por um verbo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 verbos, né, em um período. Se eu tenho 5 verbos, eu vou ter 5 orações. Se eu tenho mais de uma oração em um período, eu estou diante de um período composto, ok? Então, na primeira, né, nessa primeira aqui, nós temos um período simples, porque eu só tenho um verbo e, consequentemente, eu só tenho uma oração. E na segunda eu tenho mais de um verbo, né? Eu tenho 5 verbos aí, entre locuções verbais também, que me dão ideia de 5 verbos, 5 orações, né? Mais de uma oração, eu tenho um período composto. Entendido, pessoal? Então vamos agora ao nosso conceito, né? O que é que diz aí o nosso conceito do desafio 3? Para identificarmos se estamos diante de um período composto ou simples, precisamos saber a quantidade de orações existentes no período. E para identificarmos a quantidade de orações, precisamos verificar as quantidades de verbos, locuções verbais. Conforme destacado, né, nós vimos aí no nosso exemplo, temos 5 verbos, né, / locuções verbais, logo temos 5 orações. E, portanto, estamos diante de um período composto. Vimos aí, então, mais um conceito sendo apresentado, né? Período simples e período composto. Vamos ver, então, a definição de período. Olha só. O período pode ser caracterizado pela presença de uma ou mais orações. Por isso, pode ser simples ou composto. Vamos ver agora a diferença aí, né? Do período simples para o período composto, ok? O período simples ele vai apresentar apenas uma oração, né? A qual é chamada de oração absoluta. Então, todas as vezes que você se deparar aí com apenas uma oração, nós temos uma oração absoluta dentro deste período simples, ok? E o período composto, ele vai apresentar 2 ou mais orações, como nós vimos aí nos exemplos, né, do nosso desafio, ok? Olha a dica, o número de orações depende do número de verbos presentes num enunciado, ok? Então, você já sabe que o número de orações, né, ele vai depender aí do número de verbos que nós temos, tá bom? Período simples, quando eu tenho apenas uma oração, período composto, quando eu tenho mais aí de uma oração. Viram então que nós vimos numa sequência, né? Frase, oração e período, apresentando os conceitos de cada uma delas, né? O que é a frase nominal e a frase verbal, os exemplos, né, de frases verbais e frases nominais. Vimos também as orações, né? O que é uma oração? É aquele enunciado ali que vai se constituir em torno de um verbo, de uma locução verbal. E por último, agora no nosso terceiro desafio, nós vimos o período simples e o período composto, né? Período simples, mais uma vez, é quando eu tenho apenas uma oração, que é chamada de oração absoluta, e o período composto é quando eu tenho mais de uma oração. E aí, né, a dica final é que a oração, né, a quantidade de orações que eu vou ter no período, ela vai depender da quantidade de verbos, né? Eu acho uma oração pela quantidade de verbos, ok? Vamos agora, então, às nossas considerações finais desse nosso primeiro episódio do Desafio. Eu quero te agradecer por ter ficado conosco até esse momento, né, nessa troca de conhecimento aí do nosso primeiro episódio de língua portuguesa, né, o nosso desafio. Aproveitando, quero te convidar para fazer uma selfie com o professor aqui. Pega teu celular, aponta aí para a TV e vem registrar esse momento comigo.
Pronto, né? Já registramos aí este momento. Eu quero te convidar também, se você for postar, me segue lá no nosso Instagram, @centrodemídias_AM, com a hashtag Projeto Conquistar Seduc AM, ok? A gente vai ficando por aqui e a gente volta no nosso próximo episódio.